Bora lá, rever alguns conceitos. No vídeo passado falamos sobre algumas características do EdgeRP, como ele tem suporte a VLSM, ele tem uma rápida convergência e outros parâmetros. E uma das coisas que eu havia mencionado lá foi a respeito do EdgeRP nomeado. Eu havia mencionado que dentro do EdgeRP nomeado é possível você concentrar todas as informações de configurações. Vou colocar aqui como exemplo, isso daqui roubei aí do material da Cisco. Então, por exemplo, como ficaria uma configuração? Aqui, router EdgeRP, dou o nome que eu quiser. Dentro dessas configurações, eu preciso especificar o grupo do Address Family, que é onde que eu vou executar todas as minhas configurações. Então, o comando é Address Families IPv4. Se você quiser configurar o IPv6, ainda vai estar dentro do EdgeRP Cisco. Basta você criar um Address Family IPv6. O Unicast é para troca de pacote Unicast dentro do sistema autônomo. Se você não especificar o Unicast aqui, ele vai herdar como default o Unicast aqui. Então, seu comando poderia ser, por exemplo, Address Family, IPv4, Autonomous System e o número do sistema autônomo. Que ficaria a mesma coisa do que você colocar explicitamente um Unicast aqui. Número do sistema autônomo é um número interno que ele pode variar de 1 até 65.535. Então, você pode escolher qualquer número desse para sua configuração, que não tem problema nenhum. Não é um número que vai para a internet, diferente num BGP da vida, por exemplo, que você tem lá o número do AS, que tem privado e público. Aqui é um pouquinho diferente. Isso daqui é tudo privado, porque o EdgeRP ele é um IGP, Internal Gateway Protocol, ou seja, é um protocolo de roteamento interno. Então aqui você pode configurar qualquer número de sistema autônomo. Obviamente que você tem que ser compatível de um lado com o outro, né, para efetuar a sua configuração. E olha que interessante, aqui o AF, que é a abreviação de Address Family Interface. Então você vai estar fazendo uma configuração para uma interface específica. Então, para essa interface aqui, eu vou estar resumindo meu anúncio de rota. Então, ao invés de eu enviar, por exemplo, 92.168.10, qualquer coisa, 20, qualquer coisa que eu poderia ter, eu estou resumindo isso daqui em 1/16. Outra configuração que eu posso estar utilizando é a parte de autenticação. Então, aqui eu tenho um hash e tenho uma senha a ser trocada, que tem que ser igual, obviamente, dos dois lados. Isso daqui é uma configuração opcional. Você também pode estar alterando o valor de hello. Você lembra lá que para formar adjacência eu tenho que trocar pacote de hellos. Se o valor do hello ele tiver diferente nas duas interfaces que estão diretamente conectadas, não vai formar adjacência. Então isso é um problema. Isso também acontece com outros protocolos de roteamento. Então, aqui o valor default do hello é 5. O valor do hold time, o default é 15. Então, aqui ele está alterando de 5 para 2 e de 15 para 8. É recomendado você alterar esses valores? Depende da sua topologia. Às vezes você quer fazer com que uma determinada interface tenha preferência com outra. Então esse é um fator que você pode estar utilizando aí para manipular a sua tabela de roteamento. Outros fatores que você pode estar alterando, aqui dentro de uma outra interface ele está alterando bandwidth percent 25. Então você pode estar alterando aqui também a parte de banda relacionada a uma interface específica. Isso daqui também serve para você manipular a tabela de roteamento. Ele está desabilitando split hours. Split hours vem desde lá do RIP, que é para evitar looping. Isso daqui
Isso daqui é interessante você desabilitar, como por exemplo quando você tem subinterfaces. Se você tem, por exemplo, aqui a interface Ethernet 0/1 é a sua interface padrão, daí você tem interface Ethernet 0/1.1 a .2, .3, cada uma dessas subinterfaces tem um IP distinto. Se você não desabilitar o Split Horizon, quando você recebe o pacote da tabela de roteamento por um lado, ele simplesmente ignora para as outras subinterfaces. Então, seu protocolo de roteamento acaba sendo falho. Então, esse é um dos motivos aí que você pode utilizar o Split Horizon aqui desabilitado quando você tem um caso de subinterface. Obviamente que aqui ele está fazendo na interface raiz, isso não é uma configuração padrão. O Split Horizon está habilitado em todas as interfaces, você tem que desabilitar de acordo com a sua topologia. Outra informação importante é o famoso Passive Interface. O Passive Interface nada mais é que um comando que você fala para o seu equipamento que a interface ela não vai participar do processo de roteamento. Então vamos supor que você tenha lá 10 interfaces e você não quer fazer divulgação por todas elas. Você quer que apenas algumas dessas interfaces façam parte do processo de roteamento do EIGRP. Então você poderia estar colocando, igual ele colocou aqui, na interface Loopback 0, Passive Interface. Então quer dizer que essa interface não faz parte do processo mais de roteamento. Se você quiser desativar, como todo comando, um comando para ativar é ele normal, com um comando para desativar o no na frente e vice-versa. Aqui o que ele menciona para você aqui, ó, Address Valid Interface Configuration Mode. Então, configuração de interfaces específicas. Obviamente que a grande maioria dessas configurações aqui são opcionais. Você não precisa delas para fazer funcionar. Você vai estar manipulando essas configurações de acordo com a sua topologia, mas é só para vocês verem que tipo de informação é possível configurar dentro do mesmo processo de IGRP. Você pode estar fazendo isso para IPv4, para IPv6, um ou outro, ou os dois, se você quiser. Embaixo você tem algumas configurações adicionais, como por exemplo a parte do variance. O variance é um fator multiplicador para fazer com que você manipule sua tabela de roteamento para criar balanceamento de carga em métricas com links com métricas desiguais. Então, se você tiver, por exemplo, dois circuitos, e um circuito é de 100 MB, outro circuito é de 10 MB, por exemplo, o que vai acontecer? A composição da sua métrica vai ser diferente. Então, o que o EIGRP por padrão ele vai estar fazendo? Ele vai estar dando preferência para um determinado circuito desse, o circuito que tiver maior velocidade. Com o comando variance, você pode estar fazendo com que métricas desiguais possam fazer com que seus dois circuitos passem a ser utilizados como balanceamento de carga. Então isso é bem interessante. Obviamente que como isso é um fator de multiplicação, se você tiver mais que dois circuitos, talvez o outro circuito também entra no meio. Daí você tem um outro comando aí que é Maximum Path, que daí você determina a quantidade de caminhos redundantes que você queira ter. Outro parâmetro interessante aqui é Distribute List Prefix, daí tem o nome do prefix list, através da interface Ethernet 0/1. Então você pode estar fazendo uma distribuição de uma lista específica. Você pode criar um prefix list qualquer, que nem nesse caso ele criou um prefix list chamado myPrefixList, que pode estar sendo distribuído em cima do processo EIGRP. Ou você também pode ter uma redistribuição. Então você quer redistribuir as suas rotas estáticas dentro do processo
dentro do processo do Edge IP. Então você tem lá, você quer divulgar suas redes, que nem ele está divulgando a rede 10.1.1, a rede 9.2.168.10, e ele quer distribuir também uma rota estática, como por exemplo uma rota default, ele quer distribuir em cima do Edge IP. Vamos supor que você tenha dois roteadores e somente um deles tem acesso à internet, que por acaso seria esse daqui, e você cria uma rota default, então, que isso daí é estático, você cria uma rota default para saída de internet, e você quer que quem está através de um outro circuito seu venha por esse saia para a internet por esse equipamento. Então você pode estar distribuindo a sua rota estática, esse é um exemplo, pode ser vários outros, através dessa redistribuição dentro do processo Edge IP. Entendeu? Bom, esses são alguns fatores. E o que mais que a gente tem de interessante com referência ao Edge IP é o que? Toda vez que a gente starta o processo do Edge IP, tem as famosas trocas de tabelas, né? Então, que a gente mencionou anteriormente. Aqui tem um debug bem interessante que mostra o processo de estabelecimento da adjacência e também os recebimentos de informações de update. Então você aqui, ele está vendo que ele configurou o Edge IP no modo clássico. Está vendo o router, Edge IP, o número do sistema autônomo, que é aquele número que vai de 1 até 65.535. Daí você tem aqui o comando network, o 92681, a máscara de wildcard, né? Basicamente o pessoal costuma dizer que isso é uma máscara de subnet invertida, né? Não é completamente certo isso, né? Mas para fim didático vamos deixar dessa forma. Até porque a máscara de wildcard você pode ter valores variados e não sequenciais igual uma máscara de rede tradicional. Então aqui eu estou especificando o 926810, então somente essa rede eu vou estar anunciando aqui, 172.16.1. Nesse caso aqui a máscara é um pouquinho mais quebrada, então eu estou sendo um pouquinho mais explícito. Então uma vez que eu habilitei isso daqui e tenho o comando no debug habilitado, ele vai mostrar o estabelecimento das vizinhanças. Então aqui está vendo, enviando um pacote de hello. Você lembra que quando o processo é startado, ele envia o pacote de hello. E embaixo ele está received hello. Então ele está recebendo o pacote de hello através do vizinho 72.16.1. Então ele enviou um pacote de hello e recebeu um pacote de hello, que é aquela primeira fase que nós havíamos mencionado, que é para formar a famosa tabela de vizinhança. Tanto é que aqui ele coloca a vizinhança ou adjacência foi estabelecida, então ela está up. Uma vez que ela está estabelecida, lembra daquele segundo passo, que é o que? O envio do update, que contém as informações das rotas que aquele vizinho tem. Então aqui ele está enviando o update e aqui ele está recebendo um ACK, ou seja, ele enviou um update. E lembra que todo pacote que é enviado, ele precisa ter uma resposta. Então, o vizinho respondeu com ACK e aqui ele está recebendo um update do vizinho e está enviando um ACK. Então, cada um dos vizinhos enviou um pacote de hello, formou uma tabela de adjacência. Não a tabela, mas o pacote de update contendo as informações de rotas que cada um tem. Uma vez que ele fez isso daí e recebeu um ACK disso, montou-se então a segunda tabela. Montou a primeira tabela, que é de vizinhança ou adjacência, montou a segunda tabela, que é a tabela de topologia. E aqui embaixo está desabilitando o comando debug, porque todo comando debug ocupa muito processamento do seu equipamento. Então não é interessante que você deixe isso habilitado o tempo inteiro.
e consome muito recurso da sua caixa. Então, informações, já que nós estamos falando sobre o processo de topologia, é importante a gente saber qual é o comando que a gente pode usar para ver essa segunda tabela de topologia. Então, por enquanto, a gente falou da tabela de vizinhança, tabela de topologia, e depois a gente fala sobre a tabela de roteamento. Mas, para isso, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Então, nesse caso aqui, ele está dando o comando. Não é esse comando que eu queria, então, espera aí que eu vou voltar aqui. Aqui, Show IP GRP Topology. Então, aqui eu consigo ver as informações da minha tabela de topologia. Para entender, a parte de tudo que contém nessa tabela aqui, tem alguns conceitos muito importantes que precisam ser revistos. O primeiro deles, FC, Feasible Condition. Para uma entrada, entrar na tabela de topologia, ela tem que obedecer o critério de Feasible Condition. O Feasible Condition nada mais é do que o RD não pode ser maior do que o FD. Caraca, Márcio, que diabo é isso de FD e RD? RD é o Reported Distance, ou seja, a distância reportada. Toda vez que uma vizinhança é estabelecida, que ele envia o pacote de update, ele envia as informações sobre a rota dele. Então, esse anúncio de rota, que é esse segundo número que tem aqui, que é o RD, Reporting Distance, não pode ser maior do que o FD, que é o Feasible Distance. O Feasible Distance nada mais é que a rota, o Reporting Distance, mais a composição da métrica até chegar ao seu vizinho. Então, o Feasible Distance, ele é considerado aqui o menor entre os links que você tem. Então, aqui você tem o RD, e aqui você tem a composição da métrica. Então, o FD vai ser quem? Aquela rota com menor composição de métrica total. Então, aqui você tem essa rota aqui. Pode ver que 192.168.0 ela é conhecida através desses dois vizinhos. Só que essa rota aqui, 40.96.00 é menor do que 16.64.000. Então, nesse caso, esse cara aqui é o FD, que é o Feasible Distance. Muito cuidado ao confundir esses valores entre parênteses, porque entre parênteses, quando você dá o comando show IP route, você também tem valores. Você também tem valores entre parênteses, que nem nesse caso aqui é um 92680, você tem 90 e aqui a composição da métrica. Então aqui você tem 90, que é a distância administrativa. Distância administrativa, todo protocolo tem o seu. Então você tem o EGRP, que é 90, você tem o RIP, que se não me falar a memória é 120, você tem rota estática que é 1, você tem o SPF, que também tem a sua distância administrativa, se não me falar a memória é 110. A distância administrativa serve como critério de desempate no caso você tem múltiplos protocolos de roteamento dentro da mesma caixa, aprendendo as mesmas rotas. Então, se você tem, por exemplo, o EGRP e você tem um RIP aprendendo sobre a 192.168.0, a melhor rota será quem tiver o menor distância administrativa. Então, nesse caso aí, 90 é menor do que 120 do RIP, então o EGRP passa a ser selecionado. E aqui você tem o FD, que é o Feasible Distance. Então, muito cuidado na hora de para não confundir a tabela de roteamento
os valores entre parênteses aí, se bem que aqui é entre colchete, né? Os valores que estão aqui com os valores entre parênteses do Show IP EIGRP Topology. Às vezes isso, embora o símbolo seja diferente, mas dá para se confundir. Então, novamente, reforçando os conceitos, você tem então o FFC, que é o Physical Condition. Ele não aparece nisso, mas é a condição para que uma entrada na tabela de roteamento apareça dentro da sua tabela de topologia. Você tem o RD, que é o Reported Distance, que é esse valor aqui, depois da barra. Você tem a métrica, que é o primeiro valor aqui. Você tem o FD, que é o Feasible Distance, que nada mais é que a melhor rota para um determinado destino. Você tem também o SR, ele não vai aparecer aqui dentro dessa tabela, que é o Successor Routed e o Feasible Successor. Tem até estava até olhando uma documentação aqui do Cisco Press, que ele mostra esses dois fatores aqui, ó. Dentro de para R1 alcançar 10.4.4.0/24, ele tem aqui, ó, Successor Route e o Feasible Successor. Então, Successor Route é o que? Aquela melhor rota, aquela que tem a menor métrica, ou seja, quem tem o FD, aquela rota FD. E como ele descobriu que essa rota aqui, por exemplo, via o Successor Route, aqui ele coloca para chegar do R1 até 10.4.4, ele fala que de R1 tem que ir para o R3, da R3 tem que ir para o R4. Por que essa rota foi selecionada em detrimento dessa outra, que é uma comunicação direta? Porque aqui, ó, entre parênteses, você tem os valores de métrica. Lembre-se que a composição da métrica, que leva em consideração banda, delay e outros fatores do EIGRP, então ele compõe essa métrica. Então se tem 256 mais 256 aqui, mais 2816. Então eu tenho aqui, se eu for considerar, por exemplo, só essas duas aqui, já é menor do que essa daqui, porque a composição da métrica, lembra-se lá que o RD, que é isso daqui, então o FD, esse cara aqui, ele tem um FD que é esse. Quando ele divulga esse FD para lá, esse FD vira RD. Então isso daqui é somado com um valor que eu valor da métrica para chegar no meu vizinho. Você lembra aqui que deixa eu voltar aqui no meu aqui eu tenho aqui o RD e eu tenho aqui a composição da métrica. A composição da métrica é o que? É o RD mais quanto que eu tenho de valor de métrica para chegar até o meu vizinho. Então, ou seja, aqui eu tenho 2.560 para chegar nesse cara aqui. Então eu somo 2.560 mais 2.816, essa vai ser a minha composição de métrica. E se eu somar 2.816 mais 256, eu vou ter aqui o valor, que ele até menciona aqui um pouquinho mais para baixo, 3.326. Obviamente isso daqui é menor do que a somatória de 2.560 mais 2.816. Então essas duas entradas, elas vão constar na minha tabela de topologia. Só que somente uma entrada, ou seja, aquela successor, a melhor, que tem a FD, que vai estar na minha tabela de roteamento. E a segunda melhor, ela fica como feasible successor. Então a successor é a melhor. A feasible successor é a segunda melhor. Agora, tem um fator bem interessante, que é o que? Se eu der o comando, por exemplo, deixa eu ver se ele está aqui. Cadê você?
Se eu quiser ver, por exemplo, todas as minhas entradas que eu tenho na tabela de topologia, porque nem tudo é mostrado na minha tabela de topologia. Se eu colocar o comando show IP EGRP topology all links, ele mostra todos os possíveis caminhos para uma determinada rota. Você lembra lá do FC, que é o Feasible Condition? Eu falei que o FC é o que? A condição para entrar na tabela de topologia é que o RD não pode ser maior do que o FD. Então eu tenho aqui o FD, que é 409600, e essa entrada aqui, olha lá, ó, tem 2560000, ou seja, isso daqui é muito maior do que o FD. Então essa entrada ela não aparece na minha tabela de topologia, porque ela não bate na condição do FC, do Feasible Condition. Mas caso você queira saber se essa entrada realmente existe, ou se você queira saber quais são os possíveis caminhos que você tem para um determinado destino, esse daqui é o comando a ser utilizado: show IP EIP topology all links. Então essa informação é muito válida, muito importante na hora de você estar fazendo troubleshoot. Então vimos aí show IP EIP topology all links, vimos também o show IP route, que aqui ele mostra o D. Lembra por que o D? Que é do algoritmo, que é o dual. Então a rota que eu estou aprendendo, distância administrativa, o successor route, ou FD, né, o feasible distance, via por onde que eu estou aprendendo, né, que é o endereço IP do meu destino, quanto tempo que eu aprendi essa rede, por qual interface que eu estou aprendendo essa determinada rede. Aqui você tem o D e o EX, quer dizer que é uma rota externa, pode ser uma rota redistribuída, por exemplo, para dentro do seu processo EGRP, ou redistribuída via por um outro protocolo, um BGP, por exemplo, ou um SPF. É uma rota que foi aprendida externamente. Então, o que mais que nós vimos também? Nós temos aqui o show IP EIP topology. Então nós falamos do FD, que é a melhor, o FD, que é o feasible distance, que é a melhor métrica para um determinado destino. A segunda melhor métrica é o feasible successor. Então a melhor rota, o FD, então conceitualmente ele fica como successor route. A segunda melhor é o feasible successor. Então você tem aqui o feasible distance, e a segunda melhor é o feasible successor, que essa é a segunda aqui. Se tiver uma outra entrada, que vai ser vista que é através daquele outro comando que a gente havia mencionado, que não bateu no critério do FC, que é o feasible condition. Ok? Fora isso, que outros comandos nós vimos aqui? Aqui nós temos toda a parte de troca de hello e updates que nós vimos para montagem da tabela de adjacência e da tabela de topologia. Acredito que esse vídeo aqui ficou melhorzinho do que o outro, e seguimos em frente para o próximo.